A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração sobre a palavra. É através da palavra de Deus que nós recebemos a cura, é através da palavra que nós recebemos o milagre, é através da palavra que ocorre a transformação, a libertação do ser humano. Deus, ele criou o mundo através da sua palavra. E nós observamos o apóstolo Paulo, ele iniciar uma série de ensinamentos à igreja de Corinto. E no capítulo número 1 ele vai dizer assim: porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo número 1, versículo de número 18. Quando eu observo a palavra de Deus dentro das Escrituras Sagradas, eu observo o profeta Jeremias dizer que a palavra é o martelo que esmiuça a penha, e ela também é fogo consumidor. Eu observo o apóstolo Paulo trazer uma palavra de Deus aos irmãos e dizer que a palavra ela é como uma espada aguda de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Paulo está dizendo que aonde o ser humano ele não consegue tocar, aonde o homem ele não pode chegar, a palavra ela entra como uma espada e ela corta qualquer barreira, qualquer obstáculo que possa impedir de Deus ele chegar no mais profundo da tua alma, do teu espírito. Então o profeta Jeremias ele compara a palavra de Deus como um martelo, como fogo. Paulo ele coloca a palavra como uma espada, e o salmista ele vai colocar a palavra como lâmpada e como luz. Ele diz no Salmo de número 119, versículo de número 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando eu observo o Evangelho de João, capítulo de número 6, eu vejo uma grande multidão que acompanhava Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais, por causa do alimento a qual Jesus ele preparava, porque ele não despedia a multidão de barriga vazia. E quando Jesus ele começa a doutrinar aquele povo, quando ele começa a trazer um ensinamento, um sermão, ele diz assim: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue. Jesus ele estava falando de um comprometimento maior. Ele estava falando de intimidade, ele estava falando acerca da Santa Ceia, que simboliza o novo nascimento, que simboliza o homem agora não mais pertencente ao mundo, mas fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus ele começa a ensinar, ele para de operar milagres por um momento, ele para de multiplicar pães por um momento, e a multidão ela começa a ir embora. A Bíblia diz que fica apenas Jesus e os 12 apóstolos, os 12 discípulos que estavam em fase de aprendizado. E Jesus ele pergunta para aqueles 12, querei vós também retirar-vos? Pedro ele responde para o mestre, para quem iremos nós? Tu tens as palavras. E aqui nós observamos Pedro colocar a palavra como algo necessário, fundamental, indispensável para o seu sobreviver espiritual. Pedro ele está dizendo, como é que eu vou viver espiritualmente se não tiver a palavra? Eu preciso da palavra. A minha alma, ela é como a do salmista, ela tem fome e sede de ouvir, de aprender a palavra. O salmista ele disse que mais doce do que o mel, a minha boca é a palavra de Deus. Pedro ele disse para Jesus, para quem iremos nós? Tu tens
as palavras de vida eterna. Muitos podem oferecer comida, muitos podem oferecer uma porta de emprego. A medicina pode oferecer um tratamento para a tua enfermidade, mas apenas Jesus, ele tem palavra de vida eterna para a tua vida. Somente Jesus ele pode entrar onde a medicina ela não entra. Somente Jesus ele pode abrir a porta que o empresário ele não pode abrir. Somente Jesus ele pode trazer uma palavra e preencher o vazio, a angústia que há no teu coração e na tua alma neste momento. A palavra de Deus ela tem poder. Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto, antes de tudo, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ele está dizendo para aqueles que não têm conhecimento de Deus, para aqueles que não servem, não aceitaram Jesus como seu Salvador, como Salvador da sua vida, ela pode não ter validade alguma. Ela perece, ela se perde. Ele diz a palavra da cruz é loucura. Muitos têm a palavra como loucura, como uma mentira, mas para nós que somos salvos, mas para nós que aceitamos a palavra, ela é poder. Eu quero profetizar sobre a tua vida neste momento uma grande graça da parte de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida neste momento poder descendo do alto sobre a tua vida. E esse poder ele vai te alcançar. Esse poder ele vai te dar autoridade. Esse poder ele vai te dar ousadia. Esse poder ele vai te dar sabedoria. A palavra de Deus ela tem poder. E Paulo ele está dizendo, ela é poder. Poder de Deus para todos aqueles que creem. Se tu crê nesta palavra, receba poder da parte de Deus, receba graça, receba unção sobre a tua vida. Paulo ele está ensinando a igreja de Corinto que o principal é a palavra. Nós não podemos andar sem a palavra. Para sermos bem-aventurados, para sermos prósperos nessa vida é necessário, é fundamental ter a palavra de Deus. O Salmo de número 1 ele nos ensina que nós devemos ter a palavra. O salmista ele disse bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado, ela significa feliz aquele, bendito aquele, próspero aquele, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, que não se assenta à roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas nunca secarão. Eu quero te dizer da parte de Deus neste momento, que se você meditar na palavra, que se você buscar a palavra de Deus, assim como o salmista, você será bem-aventurado, mais que feliz, e você será próspero. Vai vir uma prosperidade. No ano de seca, as árvores, elas secam. As folhas, elas murcham. Mas o salmista está dizendo que aquele que tem a palavra no momento da seca, no momento da escassez, no momento da crise, ele continua próspero. Em meio a toda a crise que estamos passando neste momento no nosso país, em todo o mundo, Jesus ele está te dizendo que o segredo para ser próspero em tempos de crise é ter a palavra. Então fique com esta palavra de Deus, guarde nas tábuas do teu coração. O salmista ele disse que para ele não pecar contra Deus, para que ele não vivesse num caminho de erro, ele iria esconder, ele iria guardar. Ele ia reter a palavra de Deus no seu coração para ele não pecar contra o Senhor. Então nós devemos observar bem o que o salmista ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu vou esconder. Meu coração ele será como um cofre para guardar a palavra, porque o inimigo ele não vai poder tirá-la dali. Esconda a palavra, guarde a palavra, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Vai ter milagre, vai ter libertação, vai ter cura sobre a tua casa, em nome de Jesus.